Olá, galera. Então vamos dar início à situação de aprendizagem 3. Nessa situação de aprendizagem trataremos de assuntos como a proporcionalidade, muito utilizada no nosso dia a dia, e você conhecerá muitas de suas aplicações. Então, a gente já percebe que nós vamos trabalhar o conceito de proporção e a atividade 1 já trabalha a razão, ok? Que é uma relação entre grandezas. A proporcionalidade está presente em nosso cotidiano e não nos damos conta da sua presença. Ela está no tempo que gastamos com banho diário e o consumo de água e energia elétrica enquanto o chuveiro está ligado, na velocidade da internet e, consequentemente, na rapidez dos downloads, no número de doces comprados e o valor pago, etc. Verifique a relação entre as grandezas, determine a razão e preencha a tabela. Então, nós temos uma tabela aqui com 3 colunas, né? A primeira coluna trata de uma situação cotidiana, a segunda coluna trata da razão entre essa situação, né? Dos dados dessa situação em forma de fração, e a terceira coluna seria a relação entre as grandezas, né? Qual é a relação que uma grandeza estabelece com a outra. Então, analisando essa primeira linha, nós temos o seguinte, olha, Marcos percorreu 12 quilômetros em 2 horas. Então, a razão é 12 por 2, né? Dividindo 12 por 2, nós temos 6. Isso indica 6 km por hora, que é a relação entre as duas grandezas. Na segunda linha, nós temos, para realizar uma viagem de 250 km, um veículo gasta 50 litros de etanol. Ok? Então, qual a razão que nós teremos aí nessa situação? Então, vamos lá. Então, nós temos 250 quilômetros de distância, né? Que é essa viagem, e o consumo de combustível, no caso o etanol, de 50 litros. Se nós fizermos a divisão de 250 por 50, a gente pode até cortar os zeros, e nós vamos obter 5 quilômetros por litro. Né? 25 dividido por 5 vai dar 5, ok? Quilômetros por litro é a relação entre as grandezas. A próxima situação diz o seguinte: o potente aparelho de som de Júlia consome 7.500 watts, ou seja, 7,5 kW, em 3 horas de uso. Lá na coluna da razão, ele já deixou montado, né? 7,5 dividido por 3. Eu aconselho pensar em dinheiro, fica mais fácil, né? 7,5 dividido por 3 seria 7,50 dividido para 3, que vai dar 2,50 cada um, né? 2,5. E nós temos aí 2,5 kW por hora de uso. Ok? A próxima situação diz o seguinte: ao assistir a vídeos nas redes sociais, são consumidos os dados móveis do plano de internet de Marcos, 40 megabytes MB a cada 10 minutos. Qual é a razão que nós temos então? Então nós teremos os 40 megabytes dividido pelo tempo que esses dados são consumidos. Então 40 megabytes em 10 minutos equivale ao quê? Se a gente cortar os zeros, nós temos aqui 4 megabytes por minuto. Ok? Nós temos aqui agora, na próxima linha, a razão de 600 dividido por 4. As grandezas envolvidas é litros por hora e nós precisamos criar uma situação cotidiana aqui. Então, a gente pode pensar o seguinte: uma torneira, um exemplo, tá, gente? Uma torneira despeja 600 litros de água em 4 horas. Ok? Então, 600 litros de água são despejados em 4 horas. Qual é a razão que nós vamos ter aqui, então? 600 dividido para 4, lembra que eu falei? Pensa em dinheiro. 600 reais dividido para 4 pessoas vai dar um total de 150 litros por hora.
Então, se em 4 horas despeja 600 litros, em 1 hora 150 litros, e assim sucessivamente. Agora a gente precisa criar aqui, na última linha, uma situação cotidiana, montar a razão, e as grandezas envolvidas são habitantes por quilômetros quadrados. Então a gente pode colocar o seguinte, olha. Uma cidade tem 50.000 habitantes a cada 10 quilômetros quadrados. Ok? Aí nós temos então a razão 50.000 dividido por 10, cortando os zeros. Então essa cidade vai ter 5.000 habitantes por quilômetros quadrados. Ok, gente? Essa aqui então é a relação entre as grandezas. Atividade 2. Densidade demográfica, uma razão presente em nosso cotidiano. A densidade demográfica ou densidade populacional é um índice muito útil para as políticas públicas, pois permite que sejam feitas comparações entre diferentes regiões do mundo, serve para avaliar a distribuição da população em um determinado espaço geográfico e é expressa em habitantes por quilômetro quadrado. Então, nós temos aí agora a atividade 2.1. Vou resolvê-la aqui, para a gente ter uma referência. Vamos fazer a leitura, então. Sabendo que a área territorial da China é de aproximadamente 9.597.000 km² e a população é estimada em 1.394.550.000 habitantes em 2019, calcule sua densidade demográfica. Então, para calcular a densidade demográfica da China, nós precisamos pegar a população, e dividir pelo território. Então, seria habitantes dividido pelos quilômetros quadrados de território que a China tem. Então, nós montaríamos a seguinte razão, 1.394.500.000 habitantes dividido pelo território, que é de 9.597.000 quilômetros quadrados. Isso, gente, vai dar um valor aproximado, se a gente calcular lá na nossa calculadora, 145 habitantes por quilômetro quadrado. Isso aproximadamente na China, em 2019, era essa a densidade demográfica, ok? Na questão 2.2, vamos escrever aqui 2.2 para a gente iniciar a resolução. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil possui aproximadamente 210 milhões de habitantes em 2019, sobre um território estimado de 8.500 milhões, provavelmente, de quilômetros quadrados. Faltou essa informação. A partir dos dados obtidos no item 2.1 desta atividade, qual país possui maior densidade demográfica, Brasil ou China? Claro que a gente nem precisa calcular, A gente sabe que a China é o país mais populoso do mundo ou um dos mais populosos do mundo, mas acredito que seja o mais populoso. Em todo caso, vamos calcular a densidade demográfica do Brasil, ok? Então, 210 milhões de habitantes, isso em 2019, ok? Dividido pelo território, que é de aproximadamente 8.500.000 quilômetros quadrados. Se nós fizermos essa divisão aí, pessoal, nós vamos ter um valor aproximado, de 25 habitantes por quilômetro quadrado. Isso no Brasil em 2019.
Então, olha a diferença. Na China, 145 habitantes por quilômetro quadrado. No Brasil, 25 habitantes por quilômetro quadrado. A China tem quase 6 vezes mais que o Brasil, ok? Então, logo, a China tem maior densidade demográfica. Ok? A China tem maior densidade demográfica em relação ao Brasil. Ok, pessoal? Desta forma, respondemos então a atividade 2. Pessoal, então atividade 3, público na medida certa. Em shows, manifestações, festas, entre outros, é possível estimar o público presente utilizando a ideia de densidade demográfica, só que em escala menor. As concentrações de pessoas podem ser estimadas em números de pessoas por metro quadrado. Esse cálculo possibilita ao poder público estimar a real necessidade de profissionais como médicos, policiais, bombeiros, infraestrutura, dentre outras necessidades para dar suporte ao evento. Então, a atividade 3.1 diz o seguinte: em sua sala, em grupo, marque no chão, com fita adesiva, giz, jornal ou outro material, um quadrado de 1 metro, de lado de 1 metro, né? Determine a área do quadrado delimitado no chão e verifique quantos alunos cabem nesse espaço. Discuta com o grupo a quantidade de pessoas que ficaria confortável nesse 1 metro quadrado e registre todas as observações desta atividade. Bom, gente, quando eu apliquei em sala de aula, há uma média de 4, 5 alunos ali que eles conseguem, que eles cabem dentro do espaço, né, de 1 metro quadrado, né, desse quadrado de 1 metro por 1 metro. Mas depois tem a discussão: será que essa quantidade de pessoas ficaria confortável, né, dentro desse 1 metro quadrado? E aí, na média, eles decidem no máximo 4 pessoas aí por metro quadrado. Alguns grupos até exageraram, eles foram colocando um em cima do outro, chegaram a ter 9 pessoas, tá? Mas em média, né, quando falou em conforto dentro desse metro quadrado, aí eles estipularam aí 4 pessoas. Um ou outro estipulou até 3, viu? Mas é uma média de 4 pessoas por metro quadrado. Eu fiz essa ilustração aqui mostrando que 1 metro quadrado é um quadrado de 1 metro de largura e 1 metro de altura, ok? Pessoal, então para a atividade 3.1, né, que diz quantas pessoas ficaria confortável em 1 metro quadrado, a média que os alunos ali concluíram é de 4 pessoas por metro quadrado, ok? Pode variar um pouquinho, tá? Por metro quadrado. Mas isso pode variar um pouquinho. Mas a gente vai adotar esse 4 aqui para a gente poder resolver as outras atividades. Na atividade 3.2, primeiramente nós precisamos calcular a área do campo de futebol, que nada mais é que um retângulo, né? Então nós vamos calcular a multiplicação do comprimento pela largura, ok? Então se nós fizermos 110 multiplicado por 74, nós teremos uma área de 8.140 metros quadrados. Então, essa é a área total do campo de futebol, certo? Ele quer saber quantos ingressos poderiam, no máximo, ser colocados à venda. Então, se nós temos uma área de 8.140 metros quadrados, e a gente sabe que por metro quadrado fica confortável 4 pessoas no máximo, então quantos ingressos poderiam ser vendidos, né? Então se a gente multiplicar esse valor por 4, rapidamente, nós encontraremos 32.560 ingressos poderiam ser vendidos. Ok? Então, poderiam ser vendidos no máximo 32.560.
para a lotação, né, mais ou menos confortável desse campo de futebol. Agora, a atividade 3.3. Atividade 3.3 diz o seguinte: em ambientes fechados, além de todas as normas que regem o tamanho das portas e os materiais de isolamento não inflamável que podem ser utilizados, os bombeiros recomendam uma lotação máxima de 2,5 pessoas por metro quadrado. Um local que possui 280 metros quadrados comportaria um público de 1.120 pessoas? Justifique. Bom, se os bombeiros dizem que a lotação máxima de um evento fechado são 2,5 pessoas, né? E esse local tem 280 metros quadrados, quanto que ela comportaria então, considerando o que os bombeiros dizem? Fácil, né, gente? Então nós vamos pegar 280 metros quadrados e vamos multiplicar pela quantidade de pessoas que os bombeiros dizem que fica tranquilo ali. Então vamos fazer a conta aqui rapidinho. Então, nós teríamos um total de 700 pessoas no máximo, né? Nesse evento que os bombeiros disseram aí. Logo, 1.120 pessoas seria superlotação. Então, inadequado, né? Esse espaço não comportaria as 1.120 pessoas. Esse espaço comportaria apenas 700 pessoas, de acordo com os bombeiros, ok? Agora, atividade 3.4, vamos escrever aqui. Este é um ano memorável, pois você e sua turma irão concluir o ensino fundamental. Visando uma possível festa de formatura em sua escola, identifique o maior local disponível, ou quadra, ou pátio, refeitório, auditório, entre outros espaços, e calcule a sua capacidade segundo as orientações dos bombeiros. Bom, gente, segundo as orientações dos bombeiros, são 2,5 pessoas por metro quadrado, ok? Então vocês vão medir o pátio ou a quadra. Então, pessoal, o adequado é vocês encontrarem aí um local, né, apropriado, um local seguro da escola que dê para fazer essa formatura e vocês calculem a área desse espaço, né? Então, o importante é que vocês calculem a área desse espaço e depois de ter calculado a área desse espaço, vocês multiplicam pelo total de pessoas que os bombeiros julgam ser o adequado aí, né, para a lotação máxima, que é multiplicar por 2,5. Um exemplo aqui, vamos supor que a quadra de vocês, tá? Vou usar um exemplo da quadra, tenha 400 metros quadrados. Depois que vocês pegaram, né, a largura, multiplicaram pelo comprimento, encontraram 400 metros quadrados. A partir daí, vocês vão pegar essa área e multiplicar por 2,5, né? Fazer vezes 2,5. E aí, vocês vão encontrar o resultado de 1.000 pessoas para uma lotação adequada para esse local, ok? Então, calcular a área do ambiente que vocês pensam em fazer a formatura e multiplicar por 2,5, que aí a gente responde a questão 3.4. Legal? Atividade 4. A proporcionalidade direta, uma razão para existir. A figura a seguir representa um martelo de um famoso super-herói. Esse martelo foi ampliado para aumentar seu poder. Indique dentre as alternativas abaixo qual representa a correta ampliação do martelo e justifique sua resposta. Bom, gente, como ele disse que já foi ampliado, a gente vai ter que procurar uma figura que esteja proporcional, né? Mas que ela esteja maior, tanto na largura quanto na altura, tá? Pessoal, então para responder essa questão, a gente precisa olhar o comprimento e a altura e ver qual das figuras aqui, né, que nós temos, que houve uma ampliação, mas de forma proporcional, né, que teve uma razão de ampliação proporcional.
Se nós observarmos aqui, olha, a nossa figura inicial, nesse C, que a gente vai chamar de comprimento, o nosso martelo ele ocupa, no caso na horizontal aqui, né, 4 quadradinhos dessa malha. Perfeito? Aqui na questão da altura, que é esse H, a gente observa que ele ocupa 6 quadradinhos. Certo? Se nós olharmos as imagens que nós temos aqui, nós temos imagens muito distorcidas. E essa distorção já indica que não tem aí uma proporcionalidade, né, nessa ampliação. A gente não pode falar que são figuras semelhantes, porque nós podemos observar aqui que a distorção deixou muito desproporcional, né, em relação à figura original. Se a gente olhar apenas a alternativa D, visualmente está mais próximo daquilo. O que a gente faz? Dá uma olhada no comprimento, né, na horizontal aqui, quantos quadradinhos foram abrangidos aqui pelo desenho. Então, se a gente contar, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos de comprimento aqui, né, na horizontal. E na altura, se nós contarmos, nós teremos um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 quadradinhos. Diante disso, a gente consegue encontrar o fator de ampliação, né? Foi ampliado no fator 2, olha. De 4 do martelo original, né, na horizontal, foi para 8 na ampliação. Na altura, de 6 do martelo original, foi para 12. Então, nós temos aqui uma ampliação no fator 2. Ou seja, o dobro, né? Ok? Para as figuras serem semelhantes, elas devem manter os ângulos congruentes, né? Correspondentes congruentes, e também as medidas dos lados devem manter uma razão de proporcionalidade, ok? No caso aqui é a alternativa D. Legal? Partindo para a próxima atividade, atividade 4.1. Analise as situações abaixo e indique em cada uma se há ou não proporcionalidade direta ou inversa, justificando a sua resposta. Bom, vamos analisar o item A. Para aumentar a renda familiar, o Sr. José abriu uma microempresa de marmitex e vende cada marmita por R$10. Marcos comprou 12 marmitas e pagou R$120. E Poliana comprou 5 marmitas, pagando R$50. Bom, no item A, é uma análise mais tranquila, né? Então, se uma marmita vale 10, 12 marmitas, logo 12 marmitas, né, custarão R$120. Até aí tudo bem. E 5 marmitas, que é o caso da Poliana, que ela comprou, R$50. Ok, então nós percebemos aqui que há proporcionalidade entre a quantidade de marmitas e o valor a ser pago. Logo, né, o item A é diretamente proporcional. Sim, tem proporcionalidade direta, diretamente proporcional, ok? Vamos analisar o item B, vamos marcar aqui, para a gente ter uma referência de registro. Numa promoção, na compra de 3 camisetas, pagavam-se R$57. 5 camisetas saíam por R$75 e 10 camisetas saíam por R$120. Bom, nessa situação, a gente percebe que a gente vai ter que analisar bem para ver se tem proporcionalidade ou não, se é direto ou se é inverso. Bom, quanto será que sai cada camiseta, né, em cada situação? Então vamos lá. Na primeira situação ele diz o seguinte, que 3 camisetas a gente paga R$57. Então se nós dividirmos 57 por 3, nós vamos perceber que cada camiseta terá o valor de R$19.
Outra situação que nos aparece aqui é a seguinte: 5 camisetas saíam por R$ 75. Então, vamos calcular quanto sai cada camiseta dessa forma aí, né? Então, R$ 75 a gente comprava 5 camisetas, é o que está dizendo o problema. Logo, cada camiseta dessa sairia por R$ 15. Nós percebemos que proporcionalidade direta já não é, né? Se nós fizermos 3 vezes 19, 57, né? Não vai se manter. A gente já vê que o valor unitário da camisa em cada situação é diferente. Então a gente já percebe que não é uma proporcionalidade direta. A próxima situação que nós temos é que 10 camisetas saíam por R$ 120. Então vamos fazer esse cálculo aqui, né? Então, R$ 120 era o valor de 10 camisetas. Logo, se eu dividir 120 por 10, a gente sabe que nós teremos o valor de R$ 12 por camiseta. Se nós multiplicarmos as variáveis, teria que dar um valor comum, tá? Teria que ter uma constante nesse valor para ser inversamente proporcional, né? Então, para ser inversamente proporcional, a hora que nós multiplicamos as variáveis, né, no caso aqui, o 3 vezes o 19, o 5 vezes o 15 e o 10 vezes o 120, eles tinham que manter aí uma proporção na hora de multiplicar essas variáveis. A gente vê que isso também não acontece. Logo, não há proporcionalidade aqui, nenhum tipo de proporcionalidade nessa situação, nem direta, nem inversa. Ok? Então vamos analisar a última situação, que é o item C. O item C, uma caixa de água de 1.000 litros, proporciona 10 banhos de 100 litros cada, ou 20 banhos de 50 litros cada, ou 50 banhos de 20 litros cada. Bom, vamos ver se a multiplicação das variáveis se mantém. Então, a primeira situação, 10 banhos vezes 100 litros, totalizam 1.000 litros. Bacana. A caixa d'água tem 1.000 litros, então essa situação está adequada. Depois nós temos que 20 banhos, só que se eu tomar 20 banhos, eu vou usar 50 litros cada banho. Se eu multiplicar 20 vezes 50, também teremos 1.000 litros, ok? Só que a gente observa o seguinte, olha, aumentou a quantidade de banhos, vai diminuir a quantidade de litros que eu vou usar por banho. Mas está tendo aqui uma proporcionalidade, né? Ainda a gente tem os 1.000 litros aqui. E a última situação são 50 banhos. Pessoal, essa letra que eu coloco logo depois do número é um B de banho, tá? Então, 50 banhos, se eu tomar 50 banhos, eu vou poder usar 20 litros cada banho. Se nós multiplicarmos 50 vezes 20, nós também teremos 1.000 litros. Então, o que a gente deve observar aqui? Que a multiplicação das variáveis, ela se mantém. A única coisa é que, conforme aumenta a quantidade de banhos, diminui a quantidade de litros que eu posso usar em cada banho. Como a multiplicação se mantém, então há proporcionalidade, né? Então eu vou escrever aqui que há proporcionalidade, só que ela não é direta, porque aumenta uma grandeza e diminui a outra. Então há proporcionalidade, mas ela é inversa. Ok? E desta forma a gente responde à atividade 4.1, itens A, B e C. Vamos para a próxima. Pessoal, na página 232, né, nós vamos analisar também situações aqui, verificar se há proporcionalidade ou não e se é direta ou inversa. Ok? Na letra A diz o seguinte:
Luiz fez o acompanhamento do crescimento de seu filho e foi registrando na tabela, na seguinte tabela. Então a gente tem uma tabela aí com 6 colunas, 2 linhas, né? Na primeira linha é a linha da idade, né, do crescimento do filho, a idade em anos, e na parte de baixo, na linha de baixo, ele foi registrando a altura dele conforme os anos foram passando. Então, na idade de 1 ano, ele media 65 centímetros, né, 0,65 metros. Com 3 anos, ele media 90 centímetros. Com 13 anos, 1,5 metro. Com 18 anos, 1,85 m. E com 55 anos, 1,86 m. Então, a gente precisa analisar e ver se tem proporcionalidade e se tiver, se é direto ou se é inverso. A gente pode observar, gente, olha, que se nós multiplicarmos as variáveis aqui, olha, a gente até observa que assim, aumentam os anos, aumenta aqui a altura, mas a gente não vai observar proporcionalidade, tá? Então, por exemplo, se eu dividir 65 centímetros por 1, eu vou ter como resposta 65 centímetros. Agora, se eu dividir 90 centímetros por 3 anos, então eu vou ter 30 centímetros. A gente já percebe aqui que cada ano, nessa primeira situação, vale 65 centímetros. Mas cada ano, nessa segunda situação, vale 30 centímetros. Isso daqui já mostra que não tem proporcionalidade nenhuma. E se nós continuarmos aqui, olha, dividindo 1,50, né, 1,5 m por 13 anos, a gente vai ver que essa diferença fica mais gritante ainda. Se nós pegarmos aqui, olha, na quarta, onde ele tem 18 anos, e pegarmos a altura, 1,85, e dividirmos por 18 anos para saber por ano o crescimento, então, na verdade, gente, idade e altura não tem razão de proporcionalidade, tá? Não tem como ter uma razão de proporcionalidade. Então, aqui nessa primeira situação, no item A, não há proporcionalidade, né? Não tem como a gente estabelecer uma razão aqui de crescimento ou decrescimento, de proporcionalidade. Não tem como a gente estabelecer uma razão proporcional aqui, ok? Então, no item A, não há proporcionalidade. No item B, um chuveiro elétrico possui potência de 6.500 watts, ou seja, consome 6.500 watts por hora que estiver ligado. Se numa casa moram 4 pessoas e cada uma demora meia hora no banho e tomam banho todos os dias, o consumo diário desse chuveiro será de 13.000 watts. Será que isso é verdade? Bom, vamos pensar. 4 pessoas tomando banho durante meia hora, que são 30 minutos. Então, nós teremos aqui 2 horas, ok? 2 horas. Se o chuveiro ele gasta 6.500 watts por hora, se a gente multiplicar isso por 2 horas, nós encontraremos, então, 13.000 watts. Logo, né, no item B, há proporcionalidade sim, e inclusive direta, né? Se em 1 hora, como diz o problema aqui, olha, consome 6.500 watts por hora, então se em 1 hora ele consome 6.500 watts, em 2 horas ele vai consumir 13.000 watts. Então, há proporcionalidade direta. Aumenta as horas, aumenta a quantidade de watts proporcionalmente. Então, há proporcionalidade direta, ok? Item C, vamos analisar. Quando Inês tinha 6 anos de idade, calçava sapatos número 27. Com 15 anos de idade, já calçava sapatos número 36. E hoje, com 66 anos, calça 37. Gente, é uma reflexão muito breve que a gente deve fazer aqui. A idade e o número que a gente calça não tem fator de proporcionalidade. Isso varia de pessoa para pessoa, não tem como estabelecer um padrão. Então, idade
E número de sapato, idade e altura, a gente não estabelece proporcionalidade. Isso é muito individual, tá? Isso é de pessoa para pessoa. Então não há proporcionalidade no item C. Bom, o próximo item seria o item D, tá? Tem um erro aí, eu vou arrumar aqui mais ou menos com a minha caneta. Então, item D. Vou marcar aqui para a gente ter uma referência. Um celular pode ser comprado à vista ou em 10 vezes sem juros, conforme a tabela. Então, a gente vai analisar essa tabela e ver se tem proporcionalidade ou não, e se tiver, se é direto ou inverso. Então, vamos lá. Posso pagar ele em uma vez de R$ 1.600, ok? Ou em duas vezes de R$ 800, a gente já consegue observar que duas vezes 800 dá os 1.600. Ou em 5 vezes de R$ 320, se a gente fizer a multiplicação de 5 vezes 320 também dá 1.600. Ou em 8 vezes de R$ 200, olha lá, 8 vezes 200 também 1.600. E 10 vezes de R$ 160, também 1.600. A gente observa que existe sim uma proporcionalidade, tá? Só que conforme aumenta a quantidade de prestações, né, diminui o valor da parcela. Só que no final da história, quando a gente multiplica a quantidade de parcelas pelo valor a ser pago em cada parcela, a gente chega no valor de 1.600. Então esse valor se mantém. Aumenta a quantidade de parcelas, diminui o valor, né, em reais dessa parcela, mas o montante se mantém. Logo, nós temos aqui uma proporcionalidade, então a proporcionalidade inversa. Ok? Diante disso, nós analisamos as 4 situações aqui dessa atividade, né, da página 232 e resolvemos. Ok?